Saudações pantaneiras! Nesta semana quero convidar a todos vocês a conhecer o MUPAN, o Museu de História do Pantanal. Este museu maravilhoso, localizado aqui no Casaril de Porto, na parte histórica de Corumbá, e que conta toda a história do Pantanal. Vem com a gente que você vai viajar pelo Pantanal. Saudações pantaneiras! Então estamos aqui para conhecer o MUPAN, Museu da História do Pantanal. Sei já de antemão que é uma visita maravilhosa e uma fonte de conhecimento. Aqui está a Kathleen Cruz, que é a coordenadora do museu e que nos deu essa oportunidade, que eu agradeço, Kathleen, e que vai nos dizer alguma coisa aqui do que é o Museu da História do Pantanal. Boa tarde. Então, o Museu de História do Pantanal, ele foi criado foi inaugurado, na verdade, no ano de 2008. Ele tenta contar a história da ocupação humana na região do Pantanal, desde suas origens com o Pantanal, a história natural, até, passando pelos indígenas, até a atualidade. Para a efetivação desse projeto, foi necessário a união da Fundação de Cultura e Meio Ambiente no período, juntamente com a iniciativa nacional, para estar efetivando a criação desse museu. Eles observaram a importância da criação de um projeto como esse para salvaguardar essa história pantaneira, para que outras gerações possam ter contato. Mensalmente, a nossa instituição ela é patrocinada pela Fundação Barbosa Rodrigues, que é uma instituição que tem sede na cidade de Campo Grande e que rotineiramente ela vem até a cidade para estar fazendo toda essa manutenção da instituição. Muito bem, muito bem. Aí a explicação. Parabéns aos patrocinadores, às instituições que possibilitaram e que mantêm esse museu. Esse museu que conta a história do Pantanal e que nós vamos começar a conhecer agora. Nós vamos aqui entrar para conhecer esse museu. Aqui está a monitora Viviana, que será a pessoa que vai nos acompanhar neste primeiro estágio. Aqui a gente começa no túnel da ambientação, que é o quê? É onde o turista, o visitante, se ambienta mais com o bioma do Pantanal. O Rio Paraguai, ele possui 175 rios afluentes, 175 rios que alimentam ele, isso nascendo desde lá a bacia onde ele nasce, que é na cidade de Cáceres, no Mato Grosso, e até desaguar, emendando com a bacia do Paraná e daí pegando até a Argentina. O Pantanal, ele abrange Mato Grosso do Sul, Bolívia e Paraguai. 60% do território pantaneiro está aqui em Corumbá, pertence a Corumbá. Então, digamos que aqui seria a capital do Pantanal. Viviana, nós mudamos aqui de ambiente de sala, nesse primeiro setor. Aqui já se refere a quê? Bom, essa sala, ela se chama 10 Pantanais, Mais à frente eu vou explicar o que significa esses 10 Pantanais, por que essa divisão, Mas começando por aqui, eu começo dizendo que nós temos aqui um perfil da geomorfologia do Pantanal, dando mais informações, mais dados sobre a extensão, a divisão do Pantanal, aqui na América do Sul. E aqui a gente tem esse perfil geomorfológico, que quer dizer basicamente o quê? Aqui eu digo que a altitude básica do Pantanal, ela varia entre 0 e 200 metros no máximo. Então toda e qualquer morraria que existe aqui no Pantanal, no máximo 200 metros. Nós temos a morraria do Urucum, onde existe uma exploração de minério de ferro e manganesa. A morraria ela tem no máximo 200 metros. A Serra de Maracaju também, que nós temos próximo, aqui já em outra cidade, mas com essa altitude máxima de 200 metros. O nível dos rios, o declive dos rios, basicamente é 20 centímetros a cada 1 quilômetro, Isso é comprovando mais uma vez a questão da planície, da retidão dos rios. E aqui a gente já tem alguns mapas mostrando justamente essa questão da divisão dos 10 pantanais, E aqui, ali à esquerda,
alguns dos rios que são os afluentes do Rio Paraguai. Viviana, eu vou te interromper um pouquinho para mostrar para vocês aquilo que eu venho falando no programa, que o Pantanal, e que a Viviana mostrou bastante claro, mas a gente tem que aproveitar essa imagem, que o Pantanal ele não é alagado, ele é alagável. E aqui nessa imagem, filma aqui, Zé, para a gente mostrar. Aqui nessa imagem mostra bem. Isso aqui seria o entorno do Pantanal. Esse aqui, o Rio Paraguai, né? E aqui em volta seria o maciço da Serra de Maracaju, né? Que é o Paredão. Esse declive, isso que é muito importante dizer, são esses rios que vêm da serra, são 175 rios que vão caindo e formando aqui São Lourenço, Piquiri, Taquari. E esses rios, veja esse dado para vocês entenderem bem, né? Esses rios, esse declive daqui é de 0,02%, né? 0,2%. Então praticamente não existe declive. Esses rios, na hora que eles vêm com força daqui da parte alta, da morraria, da serra, eles vêm com força, na hora que eles chegam no Pantanal, eles se acalmam e correm muito vagarosamente por causa desse pouco declive. Essa imagem ilustra bastante clara. Aqui, no caso, à nossa direita, a gente tem uma representação de um aquário, né, com as principais espécies de peixes predominantes aqui na bacia do Alto Paraguai. Aqui é interessante observar também que está dividido por nível de profundidade. Então aqui a gente tem diferentes espécies, né, e onde elas estão localizadas, se é mais na superfície, se é mais ao leito do rio. Já aqui nesses painéis aqui à nossa direita, a gente tem, continuando, né, a diversidade e a biodiversidade do Pantanal. Aqui a flora e a fauna. As árvores, né, que são predominantes aqui no Pantanal, aí a gente tem o carandá, o angico branco, o ipê amarelo, o birueiro e várias outras espécies, né, da região. Essas árvores, né, algumas delas hoje algumas já extintas, mas muitas ainda nós temos pelo Pantanal, que um dado interessante também de se dizer é que o Pantanal, ele é o bioma que ainda possui 80% preservado. Então ele é o segundo bioma mais preservado do Brasil, né? Gente, desculpa outra vez, Viviana, presta atenção nesse dado. Eu já me referi em vários programas sobre isso, que o pantaneiro é extremamente preservacionista. Mas veja aqui, aquilo que eu falei na abertura do programa, está aqui sendo dito pela monitora do MUPAN, que o Pantanal é um dos biomas mais preservados do mundo. Nós temos acima de 80% de preservação do bioma preservado. Já aqui à esquerda nós temos justamente essa questão, né? A explicação dessa sala, que se chama 10 Pantanais. Aí vocês poderiam me perguntar, mas por que 10 Pantanais, sendo que o Pantanal é um só? É verdade, o bioma do Pantanal é um bioma só que devido a essa vasta extensão territorial, existem características peculiares mais ao norte, mais ao sul, mais ao oeste. Então, por isso a gente tem essa divisão dos 10 Pantanais, né? Isso aí foi estipulado, estudado por biólogos, pesquisadores, e aí nós temos essa divisão. E como que se explica? Por exemplo, aqui o Pantanal de Aquidauana, né, já mais próximo lá à capital de Campo Grande. Aqui a gente tem as imagens que caracterizam bem esse Pantanal, digamos assim, né? Devido à mata ser um pouco mais fechada, né, ter resquícios de Mata Atlântica, isso favorece o quê? O aparecimento de determinados animais, o habitat de determinados animais. Então, a característica predominante no Pantanal de Aquidauana é mais mata e menos água, como a gente tem aqui no Pantanal de Miranda. No Pantanal de Miranda, ali próximo, né, das intermediações ali entre Campo Grande e Corumbá, onde os turistas costumam parar para fazer um lanche, a gente pode perceber na beira da estrada mesmo a abundância de água durante o regime, né, de chuva, esse período que as águas estão mais superficiais. Então, como tem mais água, consequentemente terá outras espécies predominando, né? De aves, de peixes, né? No caso aqui a gente tem bastante. E aí, seguindo aqui os outros pantanais, já aqui o Pantanal de Porto Murtinho, mais ao sul, também bastante mata fechada. Aqui a região do Abobral. Também, olha, aqui a gente já tem água novamente, né? Mas a gente já tem uma mata ciliar mais desenvolvida do que no Pantanal de Miranda. Aí aqui nós temos o Pantanal da Inhacolândia,
que também vou voltar para falar mais nele. E aqui a gente tem o Pantanal do Paraguai, que é onde está localizado Corumbá, né? Corumbá e Ladário. Aqui nós temos a abundância, né, da ariranha, de jacaré. Olha só como é que é o relevo. A gente tem um pouco de morraria, mas também temos água, né? Temos o rio, obviamente, que passa por aqui. E aí a gente tem o Pantanal do Paiaguás, que é uma área bem alagável durante o ano todo. Vou explicar novamente, eu vou voltar aqui nos dois pantanais. Aí a gente tem a região do Barão do Melgaço, né? No caso, o nordeste do Pantanal. Aqui já é estado de Mato Grosso. Sim, aqui já divide Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Sim, Barão de Melgaço, ali Poconé e Cáceres já são o Pantanal do Mato Grosso. Isso, já a parte mais ao norte mesmo, né? E aqui é a região de Poconé, onde tem uma abundância muito grande de onças. Olha, eu estou dizendo que as características são predominantes. Não quer dizer que aqui no Pantanal do Paraguai não vai ter onça. Provavelmente vai ter, mas aqui as características dos habitats predominam aqui nessas determinadas regiões. E ali o Pantanal de Cáceres, né, onde eu falei, onde nasce o Rio Paraguai. E aqui na região da Niecolândia, a gente tem a formação dessas lagunas salinas, né, são águas salgadas. E como que é a explicação da formação, né, dessas lagunas aí? Como eu disse, né, o Pantanal, uma planície, mas essas lagunas, elas estão a um nível um pouco abaixo do restante do território, digamos assim. Então, qualquer chuva que cai, digamos que filtra pela terra, e aí é como se essas lagunas fossem uma barragem natural. Por isso, é muito rico em sais, né, principalmente de sódio e potássio. Por isso, também não favorece o desenvolvimento de vida. Nós estamos encerrando nesse momento a visita ao primeiro pavimento do Museu de História do Pantanal. Aqui mostrado pela Viviana, os 10 pantanais, todo esse ambiente. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos em seguida. Continue conosco nessa viagem maravilhosa pelo Pantanal. Saudações pantaneiras!